Olá, espero que todos estejam bem e dando continuidade às nossas atividades, estamos trazendo como ação socioeducativa uma palestra na área da saúde com uma colaboradora voluntária da enfermagem, Aline, e o tema será Cuidados Pessoais para uma Vida Saudável. Assistam, vejam com calma os slides, apresentamos primeiro os slides e depois a narração, onde a Aline estará explicando, tá, sobre todo esse material que foi preparado para vocês. Então, esclareçam suas dúvidas, estaremos online para interagirmos, façam perguntas e espero que goste. Obrigada pela participação, até o nosso próximo encontro e um grande abraço para todos vocês. Oi pessoal, eu me chamo Aline, sou enfermeira e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre saúde, mas de uma forma preventiva, por meio de cuidados básicos, cuidados que realizamos diariamente, mas que devido à correria nós não damos a devida importância para eles. Mas eu estou aqui para relembrar esses cuidados que conhecemos muito bem, mas que a gente pode estar olhando esses cuidados com outros olhos a partir desse conhecimento que eu vou passar para vocês hoje, ok? Então vamos lá. Bom, vamos começar com a definição de saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que define saúde não apenas como ausência de doença, mas como uma situação de equilíbrio, de bem-estar físico, mental e social. Lembrando que o físico envolve o corpo, o mental, o psicológico, que é a mente, e o social seria a comunidade, como nos relacionamos, né? Nos relacionamos com o ambiente. Para isso, pessoal, para esses cuidados pessoais para uma vida saudável, ele vai envolver comportamentos que vão influenciar a nossa saúde. Então, comportamentos relacionados ao estilo de vida, exercício físico, uma alimentação saudável, lazer e o check-up, né? Com que frequência nós vamos ao médico, nós recebemos orientações para que tenhamos uma vida saudável. Então eu separei aqui um plano de saúde que alguns especialistas apontam que o conjunto desse grupo facilita para uma vida saudável, né? Então, foram 5 itens, basicamente. São cuidados de higiene pessoal, cuidados domiciliares e no local de trabalho, cuidados na alimentação, na prática de exercício físico e o cuidar e o gerenciar das emoções e sentimentos. Esses que eu considero os mais difíceis, né? Porque querendo ou não, os outros 4 são mais práticos, né? E tudo que envolve emoções acaba nos causando um impacto maior, talvez. Então, o primeiro cuidado seria o cuidado de higiene pessoal. E quando a gente fala de higiene pessoal, a gente fala do banho, né? Da higiene do corpo, que vai auxiliar a combater doenças. Então, o banho diário é de extrema importância, porque também, além de prevenir as doenças, ele favorece o bem-estar geral, né? E o certo seria um banho diário, mas tem pessoas que tomam mais de um banho, depende muito do trabalho que essas pessoas desenvolvem, de repente um trabalho braçal, onde existe uma perda de suor maior, essa pessoa necessita de tomar mais um banho, né?
Aí depende. Um outro cuidado de higiene pessoal que tem ganhado bastante relevância agora, sendo bastante comentado, é a higienização das mãos, né? A higienização das mãos é uma medida simples, individual e eficaz, que vai prevenir a propagação de infecções, incluindo o novo coronavírus, né, o Covid-19, que é um vírus que se iniciou na China, se espalhou pela Europa e transformou-se rapidamente numa pandemia, e está aqui no nosso país. Então, a higiene das mãos tem ganhado relevância. Lembrando que junto com a higiene das mãos, o ideal é manter as unhas curtas e limpas, porque as unhas curtas, ela afasta a possibilidade de reter micro-organismo embaixo delas, né? Então, micro-organismo, bactéria. Então, o novo coronavírus, a melhor forma de prevenção é a lavagem correta das mãos. Aí eu busquei essa ilustração que nos orienta a melhor maneira de lavar as mãos. Então, ali na primeira figura, molhe as mãos com água, aplique o sabão por toda a mão. Esse sabão, ele pode ser, o ideal é ser sabão em líquido, mas se não for possível, adaptando a realidade de cada um, pode ser o em barra também. Aí esfregue as mãos, esfregue as palmas das mãos, coloque a mão direita sobre a esquerda, entrelace os dedos. Faça a mesma coisa com a mão esquerda sobre a direita. Entrelace os dedos com as palmas das mãos viradas uma para a outra. Feche as mãos e esfregue os dedos. Esfregue os dedos polegares. Faça movimentos circulares nas palmas das mãos. Esse movimento ele vai da figura 7, esse movimento da figura 7, ele vai lavar as unhas, né? Esfregar as unhas. E enxaga as mãos e depois seque com papel toalha ou uma toalha. Se a gente estiver na casa da gente, geralmente a gente usa toalha, né? Lembrando que é importante fazer a troca dessa toalha e se ela estiver muito molhada, pôr no sol para secar um pouco. Aqui um novo informativo, né, sobre o coronavírus, de como reduzir o risco de infecção. E o que é o novo coronavírus, né? O novo coronavírus é um vírus respiratório que provoca uma doença chamada de Covid-19 e tem como os principais sintomas a febre de 37,5 acima de 38, tosse e dificuldade para respirar. Os sintomas semelhantes a uma gripe, um resfriado. Grave. O vírus ele pode ser transmitido pelo contato com uma pessoa contaminada, pelo toque ou aperto de mãos, ou por gotículas de saliva, tosse, espirro ou catarro. O que fazer? Primeiro, lave as mãos várias vezes ao longo do dia com água e sabão. Se não houver água e sabão, você pode estar utilizando o álcool em gel. Lembrando que se estivermos na casa da gente, é melhor fazer essa higiene com água e sabão. O álcool em gel ele pode ser utilizado caso formos andar de ônibus, formos no supermercado, andar com um tubinho pequeno e passar ali quando se sabe que não vai ter no nosso alcance água e sabão assim de forma rápida, né? Segundo, ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou com um lenço de papel. Se utilizar o lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. E o terceiro é evitar o contato próximo com pessoas que estejam com sintomas de gripe, como febre e tosse. Lembrando que o Ministério da Saúde ele está orientando que nos mantemos afastados das pessoas, né? Fazendo um isolamento social
para quem assim pode estar fazendo isso. Então, evitar visitar as pessoas, evitar receber visitas, evitar sair na rua de maneira que não tem tanta necessidade, certo? É importante seguir essas recomendações, né? Até que se estabilize essa situação. A higiene oral. A higiene oral também é um cuidado de muita importância dentro desse conjunto de plano de saúde, certo? Dentro da higiene pessoal. Então, a escovação dentária é uma forma eficaz e simples de cuidar dos dentes e gengivas. Ela vai prevenir o mau hálito e infecção. Usar sempre o fio dental e consultar um dentista sempre que possível. Lembrando que o ideal é fazer são três escovações, né? Após as refeições. As principais refeições. Então, após o café, após o almoço e após o jantar. E na última escovação, que é após o jantar, utilizar o fio dental, né? Utilizar o fio dental porque é justamente a última escovação. Porque se você não utiliza o fio dental na última escovação, você vai dormir, nós vamos dormir e as bactérias vão ter tempo suficiente para trabalhar aí na nossa boca, né? Então, é importante caprichar um pouco mais nessa última escovação. E não esquecer de procurar um dentista sempre que possível. A gente sabe que tem aqui na nossa cidade a Faculdade de Odontologia que oferece serviço gratuito. Então, procurar saber como que faz para ter esse atendimento. Então, outro cuidado é o cuidado em ambiente domiciliar, né? No local de trabalho ou no nosso local de trabalho. Então, manter o ambiente domiciliar e o local de trabalho limpo, higienizar superfícies com água e sabão ou álcool a 70%, limpar o chão com água sanitária diluído em água. Então, 1 litro de água por uma colher de água sanitária. E procurar manter a casa organizada e arejada. Janelas e portas abertas. Inclusive, essa também é uma orientação do Ministério da Saúde, né? Deixar o ambiente arejado, portas abertas. Porque quando a gente deixa portas fechadas, janelas fechadas e tem mais pessoas dentro do ambiente, estamos respirando todo mundo o mesmo ar. E isso facilita muito a propagação dos vírus, inclusive o coronavírus, né? Então, manter a janela aberta, a porta aberta, para o ar circular. Dentro também dos cuidados no ambiente domiciliar, deixar a área externa, o quintal, limpo. Então, quem tem um quintal que tem terra, né? Manter sempre a grama, o mato aparado. E recolher utensílios que possam acumular água, que aí você também vai prevenir o mosquito da dengue. A dengue também é uma doença bastante perigosa. O cuidado também com o lixo, separar o lixo reciclável do lixo orgânico, lixo reciclável que vai envolver o plástico, o papelão e o papel. E o lixo orgânico são restos de frutas, legumes, cascas de alimento, folha seca. Não são restos de alimentos como carne, arroz e feijão.
Então você pode estar fazendo até uma compostagem na sua casa com os restos de frutas, legumes, né? Você coloca a terra, coloca e pode também plantar, né? Mexer na terra, aqui também é uma ótima terapia. Cuidar dos animais domésticos, mantê-los sempre em casa, seguros e limpos, para não propagar doença, porque quando o animal tem contato com a rua, ele vai ter contato com outros animais, e aí ele pode servir de hospedeiro e trazer doenças para os seus donos, né? Muitas vezes tem criança em casa, né? Então pode estar servindo de hospedeiro, por exemplo, ter um parasita, trazer um parasita. Então é importante mantê-los sempre em casa, seguros. E dentro dos cuidados alimentares, beber bastante água para se manter hidratado, porque este cuidado ele vai ajudar na digestão e na limpeza sanguínea. Se expor ao sol, porque o sol ele vai sintetizar a vitamina D, que é necessária para absorver o cálcio e ter ossos fortes. Lembrando que estudos recentes associam a vitamina D no fortalecimento da imunidade. Então, o sol também é importante para a imunidade. Buscar alimentos saudáveis, frutas, legumes, vegetais e grãos, temperos naturais e evitar alimentos processados como a farinha branca, biscoito, refrigerante e excesso de carne, especialmente a vermelha. Lembrando que a carne ela atrapalha na digestão, no funcionamento do intestino, e o intestino ele tem que funcionar diariamente. Então a carne ela atrapalha esse processo. Então evitar esse consumo exagerado. Evitar também o consumo de bebida alcoólica, pois a bebida alcoólica ela causa desidratação e agride o corpo. O fumo também, o cigarro, o consumo do tabaco, ele vai comprometer a troca gasosa dos pulmões e vai facilitar um processo infeccioso. Então, evitar o cigarro também é uma forma de prevenir infecção, inclusive o coronavírus. Lembrando que o coronavírus, ele é bem assim agressivo com pessoas que já tenham outras doenças, né, existentes, como doença cardíaca, o diabetes. Então é importante manter esses cuidados para que também possa prevenir, sempre prevenir, pessoal. O cuidar e o gerenciar das emoções e dos sentimentos. O item que eu comentei ali no início, que acredito ser o mais difícil, que não é tão prático assim, né? Então, buscar boas companhias para o enfrentamento do dia a dia, né? Conversar, ter amigos, pessoas que sejam positivas, né? E lugares também, né? Aqui na Holística é um lugar onde se é acolhido, né? Então ajuda bastante nesse enfrentamento. Se permitir alguns momentos de silêncio e solidão. Esse é um assunto bastante importante também, porque hoje em dia estamos muito conectados, né? Muito excesso de informação, e isso atrapalha nos nossos momentos. E esses momentos são muito importantes, nem que fosse 5 minutos, 10 minutos, alguns minutinhos assim consigo mesmo, ajuda a equilibrar. Buscar auxílio espiritual, oração, a fé ou meditação ajuda na saúde corporal e mental. Então, independente da religião que cada um tenha, buscar um auxílio, né? A meditação, existem estudos, aliás, existem estudos que falam bastante
que a fé, esse auxílio espiritual, ele facilita as pessoas nos seus enfrentamentos, né? E consequentemente, auxilia na prevenção de doença, né? De uma forma geral. Dormir de 6 a 8 horas diariamente, o sono e o repouso alimentam o corpo, a mente e também combate doenças, né? Então, o sono, ele tem que ser reparador. Então, quando for dormir, desligar o celular, evitar ficar olhando, dormir mesmo, se entregar ao sono, porque aí o sono vem. Cuidar de uma horta ou jardim. Essa é uma atividade bastante terapêutica. Mexer na terra. Então, quem gosta de plantar, se tem um quintal que favoreça isso, plante, ou então um vaso, qualquer coisa, mas a terra, mexer na terra é muito bom, é terapêutico. Aprender coisas novas, trabalhos manuais, artesanato, leitura, um instrumento musical, são coisas que preenchem a gente e acaba nos deixando mais interessante, né? Se desafia, né? Então é importante aprender coisas novas. Se manter ativo no corpo e na mente. Então, manter-se ativo, sempre pensando, atento. São medidas que ajudam no combate à doença, inclusive doença mental, né? Depressão e doença do corpo também. E por fim, cuidar das emoções e do sentimento exige equilíbrio e autocontrole. Então, essa figura demonstra bastante isso, né? Você tem que equilibrar o coração e a razão, né? Que é o cérebro. Isso facilita bastante no nosso enfrentamento diário e na prevenção de doenças. Então é isso, pessoal, que eu tinha para dizer para vocês. Espero que tenha contribuído. E muito obrigada a todos.